O Sussuarana é dividido em duas partes. E na primeira parte ela encontra com uma série de pessoas ao longo da estrada. E uma dessas pessoas, né, um desses encontros, é com uma criança, aluna, e com a Kelly, que é um momento onde tem muito afeto, assim. É o encontro de maior afeto. E é também o lugar, ou o momento, que a gente entende sobre a foto que a Dora carrega. A gente vê ela no começo do filme, que ela tem uma foto que ela guarda com muito cuidado, e alguns momentos do filme isso aparece, e nesse momento a gente vai entender que essa foto é uma foto da mãe dela numa terra que supostamente a mãe comprou e deixou para ela, onde elas iriam morar juntas. Mas a única coisa que ela tem é essa foto na mão e o nome desse lugar que a mãe falou, que se chama Vale da E Sussuarana. eu acho que essa relação com a criança ela é super importante para a Dora, que é uma mulher que tem uma certa dificuldade de demonstrar esse afeto ou de se abrir para as outras pessoas. Ao longo desses encontros, a gente entende muito mais a Dora e a situação da nossa personagem pelas pessoas que ela encontra do que pelo que ela fala mesmo. E quando ela encontra a criança, ela encontra também uma chave de abertura para o mundo, que eu acho que é a mesma chave que ela tem com o encrenca, com o cachorro que a acompanha. Então, assim, eu acho que esse momento, essa cena, ela acaba nos falando muito sobre a nossa personagem e essa situação conflituosa, assim, dela, do afeto, do cuidado. E o encontro com a Kelly também, que é essa mãe, né, que demonstra que mesmo na estrada, mesmo numa situação dura, a gente pode criar com esse afeto todo que elas têm. E eu acho que é muito legal porque, de fato, a Kelly, né, que é a Sueli no filme, e a Amora são mãe e filha. Então a gente tem isso muito latente na imagem, né? Esse carinho, essa intimidade que é algo que colore o filme, assim, que dá um calor, eu acho, para o filme. E nesse momento também, né, que é o momento de maior afeto nessa trajetória dela pela estrada, né, em busca dessa terra da mãe e em busca também de trabalhos para ela sobreviver na beira da estrada, a gente também aí coloca um conflito que é ela mesmo quando encontra afeto e consegue se abrir para uma criança, ainda assim ela é uma figura que tem dificuldade de criar raízes. Enfim, seja pelas dificuldades que ela, a trajetória dela antes do filme e que o filme conta um pouco, conta, mas também por ela estar sempre em movimento. E um pouco da história que o filme vai contar tem a ver com essa relação entre construir um afeto dentro de um lugar onde seja esse afeto ainda exista, né, no meio de uma sociedade que cada um tem que conseguir o seu também, se virar para estar sobrevivendo, e a possibilidade de viver em comunidade. E a Dora vai lidar com isso ao longo do filme, nesse lugar, né, entre estar junto de um lugar e criar raízes ou manter-se em movimento. Esse é um momento, né, em que existe uma relação de afeto muito grande entre as personagens, mas que ainda assim a sequência seguinte a gente vê Dora pegando estrada de novo e continuando a sua jornada, né, em busca da terra da sua mãe e de uma certa maneira em busca de pertencimento, né, e de entender que lugar é esse que ela ocupa no mundo, né, dessa personagem que ela não se domestica, né, não é uma personagem afeita a ficar em casa ou a um papel que muitas vezes na nossa sociedade patriarcal é dada às mulheres. Meu nome é Leandro Reis, essas são as entrevistas do Tropical Alien, onde a gente conversa com realizadores, com a equipe de filmes nacionais, para entender um pouquinho ali do processo criativo das obras. Clarissa Campolina e Sérgio Borges, muito obrigado por toparem aqui o convite do Tropical Alien. Prazer conversar com vocês sobre Sussuarana,
que eu assisti recentemente e fiquei muito intrigado por essa personagem, essa protagonista numa busca constante, numa jornada sem fim, e como essa história é contada através dos encontros que, que acontecem com ela. E um momento muito particular do filme me deixou curioso quando ela revela que ela está na estrada há 10 anos, assim, e então quer dizer que tudo que a gente está vendo ali já no meio da jornada dela. É, qual foi o processo de escolher exatamente esse ponto? Por onde começar essa história? Primeiro, né, obrigada pelo convite, Leandro, Tropical Alien. A gente está super feliz de estrear o filme e de poder também falar um pouco com vocês sobre o Sussuarana. Eu acho que, assim, desde o início, a gente queria que ela já tivesse na jornada, né? Já tivesse nesse lugar da estrada, assim, que a gente não soubesse tanto do que foi a vida dela quando ela ainda existia em uma casa, né? Tinha um lugar mais estável, assim. Só que no roteiro, o tempo no posto de gasolina era um pouco mais extenso. Tinham coisas que aconteciam, assim. Ela, inclusive, a primeira cena do roteiro, era ela acordando numa cama. E eu acho que isso, ao longo da montagem, a gente foi percebendo que colocá-la de fato, assim, na primeira cena, já em movimento, já dizia muito dessa personagem. E estabelecer e utilizar aquele espaço do posto para estabelecer a relação entre ela e o encrenca, né? Entre ela e o cachorro, e essa dificuldade de se manter em um lugar de cuidado, né? De ter uma companhia e de cuidar de um animal, isso é, traria para ela e para o filme como um todo, né, uma identidade mais forte. Então, eu acho que esse lugar do movimento e também da impossibilidade do cuidar, assim, fazia com que a jornada dela a gente entendesse um pouco mais a jornada dela, já que ela é uma personagem mais calada, né? Mais silenciosa, assim. Ela tem muito movimento, mas ela tem menos palavra. O filme, nesse primeiro momento, né, ele funciona, apesar do filme começar ela ali trabalhando no posto de gasolina e logo ela saindo, né, de um dos empregos, a gente depois vai ver nessa jornada ela buscando também outro tipo de trabalho, né, enquanto ela está com essa foto e vai em busca dessa terra da mãe. E esse primeiro momento é um road movie, ela está em movimento e a gente tem a estrada também, né, como paisagem e esses encontros que vão se sucedendo. E isso estabelece também esse primeiro momento de deambulação, um contraste quando ela, num segundo momento do filme, ela chega a uma comunidade e por ali ela encontra pouso e ali ela fica, né? No nosso processo também de pensar como filmar isso e como trazer esse ritmo para o filme, né? Essa ideia de ter mais movimento e de ter uma câmera mais ágil, e essa personagem a gente vê ela muitas vezes mais sozinha em quadro, chega num segundo momento, o tempo do filme muda um pouco, a gente tem um pouco mais de respiro nas cenas, esse quadro ganha um pouco mais de estabilidade também, tem mais pessoas povoando o quadro, que são essa comunidade que ela encontra. Ela também vai se revelando nesses encontros com o outro, né? Esses encontros revelam um pouco o estado de mundo que a gente põe, né? Que ele é ele é no tempo de hoje, ele é nessas paisagens, mas ele tem um clima distópico, um clima de ruína, né? Que o nosso presente e a nosso, sei lá, devir de futuro chama às vezes assim, né? Para esse lugar em que as pessoas também estão cuidando do seu e tendo que se virar, mas ainda assim, essa mulher nessa trajetória, a Dora, encontra outras mulheres no percurso também, que de uma forma ou de outra também acabam trocando com ela e dando algum acolhimento também.
E você perguntou também, né, Leandro, dos 10 anos, eu acho que quando ela dá essa informação, assim, do mesmo jeito que eu acho que o próprio Ernesto, né, o personagem com quem ela está conversando, se, assim, assombra, a gente também, né? Então, assim, tem aquilo ali é de fato a vida dela. Porque se ela está ali há 10 anos, isso diz muito sobre ela, né? Então, acho que é isso, assim, é um lastro do tempo, né, que o filme tenta dar conta, assim, com ela um pouco mais hábil, assim, ao carregar sacolas, num dado momento, ela já diminui um pouco mais o que ela carrega, né, digamos assim, mas também eu acho que é um jeito de assombrar quem assiste e de alguma forma já indicar que a vida dela é essa mesmo, né? Eu acho que assim como quando ela encontra afeto com a Sueli, a aluna, ela, né, recusa esse afeto, ali também já são pistas de que não é uma questão de querer ou ter habilidade de criar raízes. É uma questão de querer e ter habilidade em partir, né? Em seguir. Assim. Ela tem um objetivo muito claro, né? E ao mesmo tempo, como o Sérgio está falando, assim, tem uma contemporaneidade da forma como ela vive, que ela está sempre procurando um lugar para dormir e trabalho, né? Até porque parece que é uma coisa nossa, que se você larga a mão, você vive para trabalhar e chega e dorme. Mas ela faz isso em função de um objetivo muito claro, que é chegar nesse lugar, né? Essa busca dela é muito, muito clara. E eu estava também lendo algumas coisas sobre o animal Sussuarana, que eu não conhecia, e algumas características dele, como ele ser um pouco arisco, não ser muito fácil de ser encontrado. Fiquei imaginando se é uma característica que vocês propositalmente trouxeram para Dora. Na verdade, assim, o filme, ele começa em 2012, muitos anos atrás, com a leitura de um livro que chama A Fera na Selva. Então, esse tema de quem é essa fera, né? Assim, e no livro, né, a nossa leitura indica que a mulher do livro é a fera. De alguma forma, então, eu acho que a construção da Dora sempre teve esse lugar, assim, de que ela seria uma fera que estaria à espreita, assim, que estaria buscando algo e também que poderia te atacar a qualquer momento, digamos. Dentro disso, quando estava na escrita do roteiro e tal, com essa ideia da fera na cabeça, eu escutei uma música que tinha Sussuarana. E eu falei, gente, que nome incrível, né? Assim, e aí eu fui pesquisar a onça e eu falei, é uma fera, é a nossa fera, assim. E, né, nomeamos no roteiro lá Vale do Sussuarana, que na primeira leitura de roteiro, o Serginho lembrou do Guimarães, do Vale do Sussuarão, que ele achou que era do Vale do Sussuarão, mas não era. Era de outro lugar. E tem a ver com... Nessa época, o filme ainda chamava A Fera na Selva. Só que tinha um outro filme que estava sendo lançado na época que a gente estava escrevendo, assim, sei lá, quarta versão do roteiro. O Paulo Betti lançou um filme chamado A Fera na Selva. Então, a gente... Que é, de fato, uma adaptação do livro, dessa novela do Henry James. Então, a gente falou, não tem jeito da gente seguir com esse nome. Mas, então, o que a gente leva, né, dessa possibilidade, assim, dessa sonoridade que é animal, né, que é... E aí veio essa ideia de nomear o filme como Sussuarana, que é, na verdade, o objeto, né, o objeto de desejo utópico não alcançado da própria personagem. E como é que foi a questão do encrenca, que para mim foi uma coisa, assistindo foi uma coisa muito... a encrenca, o problema sempre acaba achando ela de uma certa forma, né?
E a presença do cachorro ali na história é muito interessante, como um elemento quase de realismo fantástico, assim, e ele acaba conduzindo ela para alguns lugares em alguns momentos do filme, ou ele acaba surgindo em um momento muito inesperado. E isso exatamente qual foi a inspiração para a presença do cachorro ali? Como que vocês enxergam ele na história? Acho que vem também do próprio livro, né? Assim, quando começou, porque no livro tem o personagem do John Marshall, ele tá achando que alguma coisa vai acontecer com ele, como se tivesse uma fera à espreita dele, que uma hora vai dar o bote. E aí, na nossa transcriação, porque está muito longe de ser uma adaptação, a gente ficou pensando nisso, assim, que seria muito interessante ter um personagem animal, esse que a gente não compreende completamente, que tem um mistério, né? E nesse lugar também do não se domesticar e não ser olhado como nós, humanos, olhamos muitas vezes para os animais, porque a gente vai qualificando e caracterizando eles com a nossa forma de ver e viver, né? Mas eles têm a vida e a forma de viver deles. Só que a gente sempre está tentando, para compreender, nomear do jeito que a gente consegue nomear, né? Então, como que a gente consegue ter um personagem que seja esse mistério, assim, que a gente também se coloque num lugar lacunar de não conseguir domesticar. A gente não consegue nem nomear o que se passa ali, né? Então, eu acho que tinha a ver, de alguma forma, com um desejo de mistério e de incapacidade de compreender completamente. Assim. E acho que o Encrenca também, de alguma forma, ele espelha um pouco do personagem da Dora, no sentido que ali a história que a gente não conhece dela, mas que vai conhecendo aos poucos ao longo do filme, é alguém que não teve ninguém cuidando dela em boa parte da vida, né? Uma personagem sozinha, e ela no começo ali está tentando cuidar do cachorro, mas a jornada dela diz que ela tem que deixar ele, e ela mesmo diz, né? Eu não sei fazer essas coisas, não sei cuidar. Mas ao longo da trajetória dos encontros dela, e nessa trajetória, esse lugar dela dialogar com o outro, dela cuidar de si ou cuidar do outro, isso também vai aos poucos incorporando na personagem. E, enfim, no final, essa personagem ela continua desejando partir, mas o cachorro dessa vez já não quer mais, né? O cachorro quer ficar. Eu acho que isso também diz algo sobre a própria transformação da Dora nessa jornada, né? Que a gente não carrega nas tintas em demonstrar essa transformação dela, mas ela, por exemplo, como ela sai do posto de gasolina no começo do filme e depois quando ela também decide partir e vai embora, é um outro jeito que ela sai, né? E se antes ela que estava deixando o cachorro, agora o cachorro está deixando ela, né? Mas talvez esse encontro, o que precisava acontecer e o que precisava ser colocado até dentro de uma dimensão espiritual ou mística que o filme pode ser percebido também, né? Aquilo foi posto na trajetória já, e esse encontro talvez já esse guardião, né? Talvez já não seja mais necessário, ou ela já viu o que precisava ver também, né? Que o mistério trouxe para ela. Uma leitura que eu tive também é que parece que ele está sempre oferecendo a possibilidade dela ali jogar uma âncora em cada lugar, assim, olha, você pode continuar, você pode ter aqui uma vida normal, um cachorro, uma casa, sempre essa possibilidade, assim, eu como espectador ficava assim, pô, Dora, olha o cachorro aí querendo ficar tranquilo com você, será que não é o momento? E parece que ela tá sempre então, sendo dividida, o que é muito interessante, né, porque ela tá sempre fazendo a escolha novamente, assim, há 10 anos fazendo a escolha e firme na decisão, né? Vocês comentaram sobre esses 12 anos, mais ou menos, de processo do filme. Como foi esse processo todo, assim, um processo longo? Como foi esse processo do filme ser concebido e realizado?
É bem espaçado, né? A primeira ideia para se conseguir sentar de fato, escrever, né? Assim, desenvolver. Então, acho que a gente tinha essa primeira ideia, que era da adaptação da novela. E aí, quando teve um edital do Fundo Setorial, que era super legal, de núcleos criativos, a gente escreveu para a Ana Vilhana, né, minha produtora. A gente mandou um projeto para esse edital que era de filmes baseados em literatura. Então, isso foi, né, a novela a gente leu em 2012, em 2018 a gente enviou para esse edital do Fundo Setorial, e aí era um grupo, eram 5 projetos, todos baseados em literatura. Então a gente ficou por 2 anos desenvolvendo, a gente teve essa oportunidade de ter esse tempo e muitas trocas, foi um processo super rico de desenvolvimento do roteiro. Então, ao longo desses 2 anos, a gente desenvolveu o roteiro, então, sei lá, talvez em 2020, a gente tinha uma versão de roteiro, uma primeira versão de roteiro, que acabou também transformando bastante, mas que foi um processo que deu muita estrutura, assim, para a gente, para o filme, para a linguagem, porque a gente, de fato, teve tempo para se dedicar a isso, né? E aí, depois disso, a gente mandou para um outro, para a produção, né? Um edital do Fundo Setorial de Produção, e demoramos a receber o dinheiro, porque foi uma época que era uma época do governo Bolsonaro, que ele reteve, depois, mesmo tendo já ganhado o edital, a gente ficou sem receber esse dinheiro. Então, foi estendendo também por causa disso. Mas enquanto está acontecendo isso, a gente estava fazendo outros projetos, né? O Serginho estava fazendo outros filmes, eu estava fazendo outros filmes. E a vida acaba sendo um pouco essa, né? Quando a gente faz, principalmente quando a gente faz cinema independente no Brasil, assim, porque você não faz só uma coisa, muitas vezes. Até por um período você pode fazer só uma coisa, mas você não faz um filme, né? Os meus longas, por exemplo, eles demoram 7 anos, no mínimo. Esse talvez um pouco mais, mas no mínimo são 7 anos. O filme acabou, foi filmado em 2022, né? Ainda ali saindo do processo da pandemia, né? Teve a pandemia no meio aí também. A gente ainda filmou com a equipe, com protocolo de Covid e tudo mais, né? Montamos em 2023 e em 2024 ainda estava naquele processo, né? A gente também passou nesse processo aí por um laboratório de desenvolvimento de roteiro no meio do processo, o Três Puertos, que aconteceu no Chile e no México. A gente depois também participou do Cine BH, do IP em Tiradentes. Fomos para Málaga também com o filme. O filme ganhou o prêmio de melhor filme IP lá em Málaga. Como ganhou esse prêmio em Tiradentes também para ir para Málaga. Então a gente também nesse período foi tentando, né, construir os contatos, a possibilidade depois também de lançar o filme fora do país, de lançar aqui na Embaúba, que é a distribuidora do filme também, né, tá com a gente desde o começo do projeto, não desse começo em 2012, né, mas quando a gente submeteu o filme mesmo para os editais de produção. E, enfim, nesse processo longo a gente vai tentando cuidar de todos os momentos do filme, né? E agora estamos aí para lançar no circuito comercial no Brasil também. É isso que eu ia comentar, tá chegando já a data de estreia. E outra pergunta que eu tinha para fazer para vocês era sobre como vocês escolheram essas locações e exatamente pela estreia do filme tá se aproximando, se vocês pensam em levar esse filme para esses lugares onde vocês filmaram, se vocês têm alguma coisa programada nesse sentido. Ele está num processo de circulação nos festivais desde outubro do ano passado. Estreou no Festival de Chicago, depois estreou aqui em Brasília
depois na Europa, em Roterdã, e o filme está passando, mas a gente passou também um filme lá em Ouro Preto, no Cine OP, uma sessão especial com a Guarda de Moçambique, de Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia e Nossa Senhora do Rosário de Ouro Preto, que são personagens do filme, né? A gente filmou, enfim, nas estradas de arredores de Belo Horizonte e filmou em Ouro Preto, nessa região de Bico de Pedra, que é uma vila quase abandonada, onde foi, né, onde a comunidade vivia. É uma construção ali que meio que sobrou da época, que era uma empresa de garimpo que tinha ali, que foi fechada há muito tempo, e uns poucos habitantes vivem ali, tem muitas casas abandonadas. Eu acho que as locações vêm também, né, da nossa vivência, assim. A gente mora em Belo, né? O Serginho não mais, mas assim, se criou em Belo Horizonte e a gente viu, né, ao longo de todos esses anos vividos, assim, essa essa mudança de paisagem, né? As montanhas desaparecendo, a situação mesmo, né, da terra e como que essa promessa de progresso, muitas vezes, né, uma hora acaba, dá errado, ou o progresso, ou o dinheiro vem para quem, né? Então, eu acho que a gente vive muito isso no estado de Minas Gerais. Então, desde a época colonial. Então, assim, quando o ouro acaba, várias cidades começam a ter fábricas de tecido, que acabam também, porque a ferrovia só serve agora para mineração. Então, assim, você vai vendo isso acontecer, né? Essas fábricas serem abandonadas, esses lugares serem abandonados, essas pessoas serem abandonadas, né? Primeiro elas são desterritorializadas e depois abandonadas. Então, aonde que surge também essa impossibilidade de você criar sua própria raiz, né? Você desterritorializa e depois abandona, né? O que sobra? Outra coisa que eu queria perguntar, que eu fiquei curioso, é sobre aquele ritual com as máscaras, assim, algo fora da minha vivência. Eu queria saber um pouco mais da onde veio aquela coisa das máscaras. Como imagem é muito impactante, assim, no filme. Queria que vocês comentassem um pouquinho. É um ritual inventado. Não está fora da Maravilha. sua vivência totalmente. Assim, está Ótimo. fora da sua. Tava com medo aqui de dar uma gafe, e daí eu falei, Não, é um melhor ainda. ritual que a gente inventou baseado em vários outros, né? Assim, claro, existem muitos rituais de máscara. Uma vez eu montei um documentário da Tânia Anaia que chama Mascarados e que acontece em Paracatu, no interior de Minas, com uma comunidade quilombola, e que isso, de alguma forma, foi a primeira imagem assim que veio na hora da construção, né, do roteiro e tal. Mas a gente tinha um desejo de criar um ritual para aquela comunidade, que também é inventada, mas que de alguma forma também se relacionasse com a própria Guarda de Moçambique, né? Já que eles são cantantes e dançantes. A gente foi misturando as coisas e foi a Olivia, que é uma das integrantes, que fez a letra, e eles criaram a música na hora que depois foi dialogando com a trilha do Marcos Carassati. Então, assim, são muitas sobreposições, assim, mas tinha esse desejo de que fosse um ritual feminino, feito pelas mulheres da comunidade e que isso as unisse depois numa comemoração, assim. Que era aproveitar esse potencial que eles já tinham, né, como congadeiros, como moçambiqueiros, mas respeitando, né, que o ritual deles, enfim, tem um porquê de existir em determinadas situações, e a gente não queria trazer para o filme também algo que não tivesse dentro do contexto, né? Ou exatamente a gente quis criar algo novo para não ter nenhuma espécie de desrespeito, né, com a ritualística, e nessa a gente aproveita também todo o potencial cênico que eles têm e a vivência que eles têm como congadeiros que são, então acostumados a cantar, a dançar.
em a se expressar dessa forma ritualística, né? E viver, enfim, tudo isso que envolve o ritual e, de alguma maneira, a gente criando essa vivência, acho que traz junto também, né? Essa aura, essa energia para o filme, assim, e que eu acho que contribui nessa dimensão e nessa camada de mistério que o filme traz também, né? E que faz sentido, né? Ser algo original, mesmo que com as suas inspirações ali da realidade, mas que é para uma comunidade que existe ali no filme, sabe? Uma existência paralela criada dentro do filme. Faz sentido também o ritual fazer parte disso. Comentando sobre a música, a canção que você comentou agora há pouco, Clarissa, que inspirou o nome, Sussuarana, é a que aparece no filme? Ah, perfeito. Era a outra, Serginho. Era da Pietà. Da Aqui eu Pietà. ouvi, né? Aqui eu ouvi Aham. a primeira vez, era da Pietà. Aí eu fui procurando, e aí eu encontrei na voz da Maria Bethânia, essa Sussuarana, mas não é essa que a gente usa. É da Inês Entendi. da Barbosa, na voz da Inês. Como é que se deu o encontro criativo de vocês para esse filme? Eu e a Clarice, nós somos parceiros e iniciamos um coletivo de cinema em Belo Horizonte, ali no começo dos anos 2000, a Teia. A gente, enfim, foi um espaço que funcionou por 10 anos, mais ou menos, né, enquanto coletivo, depois enquanto espaço de trabalho, né? Então a gente trabalhou muito ao longo desses processos, né, uns nos filmes dos outros. A Clarissa, muitas vezes, foi a minha parceira criativa nos projetos que eu assino como diretor. Enfim, construiu ao longo desse tempo um trabalho dela incrível também. A gente veio pela primeira vez trabalhar junto como diretores nesse projeto. A Clarissa, lá atrás, como ela disse, em 2012, me convidou a ler esse romance e também a pensar num projeto a partir disso. A Clarissa liderou esse processo criativo do filme e, enfim, é sempre uma troca e um desafio, né? Trabalhar de duas pessoas, às vezes a gente tem ideias diferentes sobre determinadas coisas, mas é muito bom, assim, Clarissa sempre foi um espelho para mim também, em aprender cinema, em linguagem audiovisual, em dialogar sobre cinema, né? Então, era uma interlocução que a gente já tinha cultivado ao longo do tempo. E nesse sentido, né, trabalhar com quem a gente é amigo, com quem a gente gosta, mesmo esse desafio permanecendo, torna as coisas muito mais fáceis, né? E, enfim, um processo muito enriquecedor também. E a gente talvez seja o último filho da Teia, né? Esse filme. Porque a Teia existiu de 2002 a 2014. Esse projeto, né, começa dentro desse coletivo criativo. O Serginho tinha acabado de lançar o Céu sobre os Ombros, que foi esse trabalho que eu fiz uma colaboração criativa afetiva, assim. Então era um jeito de selar. Então vamos fazer esse agora, a gente dirigindo junto, vamos nessa. Para mim, o Céu sobre os Ombros é um filme muito lindo, assim, e muito afetuoso. E é muito legal também, depois de tanto tempo, a gente, né, reafirmar e continuar. Então tá, beleza, vamos continuar dirigindo junto, vamos nessa. E eu acho que é muita troca, né, e muita divergência. E eu acho que a gente cria bem também na divergência. Talvez melhor do que na nossa, né? Assim, a gente só pode crescer se existe alguém pensando diferente para você poder, né, se colocar e pensar e repensar e sair do lugar e voltar, né? Assim, criar uma outra coisa nova, sair das nossas próprias obsessões, né? Então eu acho que talvez, né? Tô brincando que é o último filho da Teia, mas eu acho que a Teia nos deu também esse lugar de uma possibilidade de colaboração, da criação ser também colaborativa, né? E eu acho que quando a gente aceita e
curte esse lugar, dirigir junto não é tão complicado assim. E faz sentido o que você falou da divergência, porque como um filme precisa ali de conflito para seguir adiante, eu acho que faz parte do processo também, né? O conflito de uma forma ali saudável. Enquanto anedota, assim, quando eu dei o livro para ele ler, falei, amei esse livro, ler, ele falou, não gostei não. Aí eu falei, vamos fazer um filme junto, então. É com você que a gente vai ter que... É com você que eu vou seguir. Foi para provar um ponto que o livro era bom, né? E, gente, antes de eu perguntar para vocês as indicações, deixa eu só tocar no assunto rapidinho. Como foi o processo de descobrir a Sinara Telles? Não sei se vocês já tinham trabalhado com ela antes, mas como foi esse processo de encontrar a protagonista, especificamente nessa história que ela está ali em 100% das cenas, se não me engano? Eu já tinha trabalhado com a Sinara já fez vários filmes mineiros, só que sempre, né, não no papel de protagonista. E ela tem uma companhia teatral que chama Cox, Companhia de Teatro, que é muito legal em Venda Nova. E muito atuante, assim, tanto em muitas peças, como em processos educativos. E aí, quando a gente estava procurando na busca da Dora, a gente deu o roteiro para algumas atrizes lerem e trazerem suas impressões ou um perfil da Dora, o que elas acham, como consideram. E a Sinara foi muito forte a leitura dela, assim. E também nesse lugar, assim. Admiro, mas não sou. Não, assim, quem é essa mulher que chuta o pau da barraca o tempo todo? Eu tenho lá a minha vida. Então, assim, e isso me instiga. E ela tinha acabado de ter uma filha. Ela tinha... A Rosária tinha 6 meses. E a gente ficava muito tenso, assim. Será que você vai... E ela, assim, é minha. Essa personagem é minha. A gente escolheu a Sinara, mas ela escolheu a Dora. Antes de tudo. Assim, eu acho que ela pegou a Dora pra ela. Sensacional, gente. Então, vou pedir para vocês aqui 2 indicações para cada um de filme nacional. Pode ser um longa, pode ser um curta e um breve comentário sobre cada um. Quem quer começar? Eu esqueci dessa parte. Porque eu também, assim, eu pensei de uma forma bem anárquica isso, e eu não tô conseguindo lidar bem com essa história de 2, não, sabe? Não precisa ser favoritos, pode ser como Mas, indicação mesmo, não precisa mas ser o eu filme da pensei vida. assim, como um filme histórico, assim, que me marcou muito, Iracema, uma Transamazônica, que eu acho que um processo de encenação que eu vi ali, misturando um personagem ficcional com a realidade do espaço, assim, foi um filme muito inspirador, assim, para minha trajetória. De alguma forma, o Sussuarana bebe também desse lugar, né? Ele trabalha com atores profissionais e atores não profissionais. E do cinema mais recente, assim, teve alguns filmes que me marcaram muito, assim. Eu lembro de ter visto no Cine BH numa vez Propriedade do Daniel Bandeira e Mato Seco em Chamas do Adilei Queiroz, que foram muito impactantes de assistir. Assisti recentemente também o filme da Sueli Machacali, Meu Pai, que, enfim, é um filmão também, que eu acho que ele está em cartaz ainda nos cinemas aí, né? Não dá vontade de falar isso. Enfim, tem muitos filmes, né, que estão em cartaz, entrando em cartaz agora junto com a gente. Vi O Último Azul do Gabriel Mascaro, está entrando em cartaz agora também. Enfim, eu acho que tem muito filme brasileiro sendo feito muito bom, por muitos caminhos diferentes, com uma linguagem diversa, de lugares diferentes. Por isso, para mim, é difícil assim, falar de um só ou de 2. Mas tá aí as dicas. Pensei na Hora da Estrela, que eu revi há pouco tempo no Cine Banguê, lá em João Pessoa, e eu fiquei muito impactada. Que filme, assim, nossa, como que é importante restaurar, né, reexibir e lembrar, assim,
quanto filme bom a gente já fez, né? Eu achei um filme muito impactante, assim, também de uma personagem feminina, né? Dirigido por uma mulher, então acho que foi muito legal. E lembrei do Noir Blue, da Ana Pi, que é uma artista, cineasta mineira, que é um filme muito interessante também, performático, que fala um pouco, né, sobre identidade, de uma maneira muito aberta, assim, muito ampla. É um curta, mas que eu fiquei chapada quando eu vi aqui no Festival de Curtas. A gente viu o Meu Pai Caiová em Brasília, e é lindo, lindíssimo, assim. Eu acho que talvez seja o segundo filme dirigido por indígenas que está em cartaz no cinema, que entrou no cinema, né? É super importante, assim, a gente ter essa ampliação. Ou lembrei também agora do seu Cavalcante, do Léo Laca, que também é um filme que ele faz com o avô dele, assim, que é super interessante, que também é uma homenagem ao avô e ao cinema. Acho que vale a pena, né, ver os filmes brasileiros que estão aí para serem vistos. E que bom que é difícil de escolher, né? Sinal que tem muito filme bom. É difícil escolher só 2. Gente, Clarissa, Sérgio, muito obrigado por conversar aqui com a gente. Muito, muito obrigado mesmo. E Sussuarana tá chegando aí, né? 2 de setembro, é isso? 11 de setembro. 11 de setembro, como eu falei, 11 de setembro, tá chegando Sussuarana. E vale a pena ser visto no cinema, para quem puder. Obrigada, gente. Não deixem de ir.